E chega mais para mais um Pod Café. Esse é o último episódio da segunda temporada. Não menos importante, estou com uma pessoa muito maravilhosa, uma mulher incrível, empreendedora daqui de São João Nepomuceno, nossa querida Angélica Reis. Oi, gente, boa tarde. Angélica, obrigada. Tudo bem? Obrigada por ter topado participar. Obrigada. Desse episódio. Eu que agradeço. Tô muito feliz de você estar aqui com a gente, porque a Angélica, gente, pra quem não sabe, eu já tenho uma convivência com ela há muitos anos, tá? Ela é minha personal há anos e anos, e eu tenho acompanhado o crescimento e a evolução da vida dela, né? Toda a sua transformação. Sim. E eu achei que seria muito legal ela vir aqui compartilhar um pouquinho da história dela com a gente, porque é uma história muito, muito emocionante e muito inspiradora também. Para quem está começando, para quem já está no meio do processo, né? Sim, com certeza. E para quem quer alcançar os seus objetivos, assim como ela vem alcançando, tá, gente? Exatamente. Então, Angélica, falei aqui um pouquinho, agora é a sua vez. Se apresenta para quem não te conhecer melhor. Sim. Meu nome é Angélica Reis, eu sou personal trainer, atuo na área há 17 anos, sou licenciada e bacharel em educação física, tenho pós-graduação em treinamento esportivo, personal trainer, ciência aplicada ao fitness também. Já atuei em várias áreas da educação física, né? Já trabalhei com desportos, já trabalhei em escola, na licenciatura. Sério? Sim, foi um período, né? Uhum. Eu falo que foi um meio para eu alcançar o fim. Que eu fiz atendi alguns clientes fora do estúdio mesmo, antes mesmo do estúdio, trabalhava em escolas para poder me planejar para montar o meu próprio negócio, que era o meu sonho, né? Uhum. Que era o meu sonho. Então, eu comecei atendendo em domicílio, aí eu ia em casa de cliente. Eu tenho clientes que treinam comigo há praticamente uns 14 anos. Caramba! Está comigo há uns 14 anos. Mas antes de você estar atendendo, conta pra mim da onde que surgiu essa vontade de trabalhar com isso. Eu sempre fui muito moleca, sempre gostei muito de correr. Desde criança. Correr, brincar, subir em árvores, praticava sempre esporte, adorava. E eu sempre estava envolvida com esporte, sempre. E quando eu tive meus filhos, eu fui mãe muito nova, né? Eu vivenciava aquilo o tempo todo. Nas férias dos meus filhos, eu estava sempre presente. Minha casa ficava cheia de criança. E eu via que a recreação era algo que também me fazia bem. As crianças adoravam ficar na minha casa. Férias, os primos todos iam para lá. E eu percebia que tinha algo a ver comigo, o esporte, né? A recreação. Mas antes disso, eu também trabalhava fazendo docinhos. Bolo, docinho, bala de coco. Com quantos anos, mais ou menos, você trabalhava fazendo docinho? Então, eu comecei mais ou menos com meus 14 anos. Você foi mãe com quantos anos? Fui mãe com 16 anos. 16 anos. Eu engravidei com 15 anos e tive a Camila com 16 anos. E aí você já fazia docinho pra... Então, nesse período, quando eu fiquei grávida da Camila... Minha família é uma família muito simples. Eu vim de uma família muito simples. Meus pais eram feirantes, né? Eu ajudava eles. Na verdade, eu comecei a trabalhar com 9 anos. Caramba, Angélica. Mas eu acho muito legal falar isso. Então, comecei a trabalhar com 9 anos para ajudar no sustento da casa. Olha que legal. E... Gente, isso é muito legal falar, sabe por quê? Porque quem te vê hoje em dia, né? Com um baita de um estúdio, crescendo na vida, né? Tendo uma condição boa, não imagina a história por trás. Porque às vezes você quer aquilo que a pessoa tem hoje, mas não sabe o que a pessoa passou com certeza. Para conseguir, Angélica. Eu acho isso muito legal, você realmente falar isso para quem está começando e para poder inspirar também outras mulheres que às vezes estão na sua situação, que às vezes são mães novas. Quantas e quantas mães com 16 anos temos aqui? Vamos falar. Com certeza. Né? E às vezes elas vão achar que a vida delas acabou. Não, nossa, tem muita coisa para acontecer. A gente tem que ter persistência, né? A gente tem que focar na vida e acreditar que tudo vai dar certo. Nós temos dias ruins, com certeza, todo mundo tem, né, Érica? Mas tem que pensar que um dia após o outro, é um dia após o outro. E tudo conspira a favor de quem está focado, de quem busca, quem faz o bem.
Então, eu acredito que as pessoas conseguem, mas ela não pode desistir. Não é fácil. Não é fácil. Não foi fácil. Nossa, não foi fácil. Então, aos 9 anos, eu comecei a ajudar os meus pais a fazerem biscoitos. Minha família faz biscoito há mais de 150 Inclusive, são anos. maravilhosos, tá, gente? Os produtos caseiros do Nilo. Do meu pai. Quem é de São João conhece. Isso aí. E eu comecei a fazer as entregas com a minha mãe, às sextas-feiras, depois da aula. Lembro-me que eu saía 3 horas da tarde, depois da aula, né? 3 horas eu voltava para o centro para entregar nas casas. E eu lembro que a minha recompensa, que eu era louca com biscoitinho amanteigado. Esses biscoitinhos amanteigados. E minha mãe, de recompensa, ela comprava. Ela separava 2 biscoitinhos, pacotinhos, sem meu pai saber. Comprava escondido para eu comer os biscoitinhos de recompensa. Gente, que gracinha. E isso eu fui amadurecendo com o tempo. Aí apareceu uma situação, uma vizinha que vendia lingerie. Eu tinha 9 anos nessa época, 9 para 10. E eu estive lá e pedi uma sacola para eu começar a vender. Vendi tudo, Érica. Eu vendi tudo. Gente, que vendi legal. tudo. Comecei a ganhar muito dinheiro. E aí eu lembro-me também que a outra vizinha vendia cosméticos. E ela me deu as 2 revistinhas de 2 marcas. E eu comecei a vender, vendia muito, muito. Aí fui chamada para participar, que eles falavam assim, a venda direta. Só que como eu era menor, minha mãe que se inscreveu, e eu comecei a vender, né? Através do nome da minha mãe. E eu lembro-me que eu vendi tanto que eu ganhei um kit de porcelana que eu tenho guardado até hoje. Jogo de xícara, açucareiro. Eu sempre tinha essa visão empreendedora, sempre gostei muito. Aí, depois disso, eu comecei a vender produtos do Paraguai. Que legal! Tinha uma senhora aqui em São João que vendia, eu bati na casa dela e perguntei, tem como você me dar alguns produtos para vender condicional? Ela tem. Eu sou filha do Nilo. Aí fui falando, me apresentando, ela tem, claro que eu tenho. Ela me deu uma caixa. Na minha casa, Érica, tinha produtos do Paraguai, tinha cosméticos, lingeries, e era no quarto. E nessa época, como eu disse, minha família era muito simples. E eu tinha um colchão no chão. Meu quarto, minha cama era um colchão. Eu tinha uma caixa que era o meu guarda-roupa. Gente, tá me fazendo lembrar lá atrás. Eu acho que é legal isso. É muito legal. E eu te agradeço por estar compartilhando isso com a gente. É um prazer. Porque é uma história, né? Eu acho que a gente não pode... muito pelo contrário, você tem que valorizar cada vez mais a sua história e a sua origem. Né? Isso é muito importante, Angélica. E aí eu comecei a ganhar dinheiro. E vendo que estava dando dinheiro. E tinha uma vizinha que vendia moletom. Eu fui na vizinha e perguntei se ela tinha moletom para me vender. Aí eu pegava tudo e vendia. Tudo que eu pegava, eu vendia. E aí, com 10 para 11 anos, eu comprei a primeira televisão em cores da minha casa. Isso, Angélica, que maravilha! Sim, primeira televisão em cores. E meu pai ficou louco. E uma vez ele comentou, meu pai sempre gostou de ler muito, ele tem um problema de vista seríssimo, mas ele sempre gostou de ler, sempre foi muito culto. E ele falava que o sonho dele era ter uma estante. Gente, foi muito engraçado. Eu estava na casa de uma amiga, a Aline Grupp. Vou citar o nome, que ela é muito querida, muito amiga minha. E a mãe dela tinha trocado a estante, e tinha uma estante lá na casa dela que ela ia vender, uma antiga. E eu vi, e ela comprou de mim, eu lembro, um espremedor de batata dessas revistas de cosméticos, né? Que tem uma parte que é de coisas para casa. E ela viu que eu estava interessada na estante. E... eu tenho alguma coisa envolvida com vocês, uma história. A outra vizinha vendia blusas da Converse. Ai, gente! E eu pedi ela condicionar. E ela me deu. E nesse dia, a mãe dessa minha amiga, Oneida, ela queria comprar uma blusa que era para a Aline. Ela me comprou a blusa, me comprou o espremedor e disse que se pudéssemos trocar pela estante, que ela faria um negócio. Gente, eu fechei o negócio. Aí, e como é que leva a estante? Eu fui naqueles carroceiros de carrocinha, pedi o rapaz para ir, comprei, levei de presente pro meu pai. Vocês não têm noção da felicidade do meu pai. E eu com 11 anos. 11 anos. 11 anos de idade. E aí as coisas foram acontecendo.
Quando eu completei meus 12 anos, eu comecei a ter gosto para culinária, porque meu pai é pasteleiro, minha família toda faz pastel, salgado, biscoitinho. Eu comecei a inventar coisas. A primeira coisa que eu comecei a fazer foi bala de coco. Legal, e naquela época não tinha internet, né? Não tinha como fazer curso, tudo era muito longe, muito difícil. E eu comecei a comprar aquelas revistinhas de banca. E eu conheci uma senhorinha que ela me passou mais ou menos a receita e eu fui testando. Gente, joguei muita bala de coco fora, fiquei muito brava. Gente. Até que eu consegui o ponto, aí eu já comecei a fazer as balas de coco. Nesse período, eu fiquei grávida Aí os anos foram passando, fiz 15 anos, fiquei grávida da Camila. E estudando. Aí nesse período, meu pai não estava morando em São João. E nós estávamos passando uma dificuldade absurda. Então ele foi embora, eu e minha mãe fazendo biscoitinhos. E para eu poder fazer o enxoval da Camila, eu comprava barra na padaria de chocolate, picava, fazia docinho de leite ninho e vendia. Fiz um enxoval. Gente, vendendo doce só. na escola. Aí eu fiz o enxoval da Camila. E com isso eu fui, né, amadurecendo. Passei por umas situações muito difíceis na minha vida, né? Foi um relacionamento que foi muito doloroso para mim. E eu consegui, né? Passei por essa fase. Eu acho que Deus faz a gente passar por determinadas situações, não é à toa, né? A gente exatamente. Não passa. A gente cresce, né, também. Eu acho assim, tanto a gente, né? Às vezes tem que passar na vida de uma pessoa, assim como uma pessoa também para servir como aprendizado. Então, passei por isso e aos 16 anos a Camila nasceu e eu falo que ela foi minha fortaleza, que foi ela que me impulsionou, porque com toda aquela dificuldade que eu estava passando, eu poderia ter desistido. É verdade. Eu poderia ter desistido, mas quando eu olhava os olhinhos da Camila, eu falava assim, essa menina agora depende de mim. Agora eu tenho um ser que depende de mim. E eu não desisti. A minha família toda falava que eu tinha que parar de estudar, que eu tinha que cuidar de filho, que eu não tinha condições, mas não, eu continuei estudando, eu consegui um emprego. Bem assim ou mal, minha mãe trabalhando muito, ela me ajudava a cuidar da Camila. Foi muito difícil. Já teve dias de estar na loja e eu não tinha com quem deixar a Camila dormia numa caixinha, porque eu não tinha como. Às vezes eu ficava com medo do patrão chegar, mas eu não tinha como naquele momento. E aquilo foi acontecendo, outras histórias foram acontecendo, até que eu conheci, né, o Kim, que foi uma pessoa muito importante na minha vida também. Foi uma pessoa que esteve presente muito na minha vida. Eu falo que nós fomos muito parceiros um do outro, sabe? Mas por outras questões, a gente não deu certo, mas foi uma fase muito importante, né? Nós ficamos juntos muito tempo. Eu tive o Henrique, que é uma graça, nem mora aqui mais, tá fora, morando em Dublin, né? Tá na Irlanda. Gente. Menino também de garra. Eu falo que eu tenho que agradecer muito a Deus os filhos que eu tenho, sabe? Que eles são muito batalhadores. Camila está em Juiz de Fora já também, morando sozinha, já está correndo atrás dos ideais dela, formando. Então, eu dou graças a Deus, sabe? Por ter filhos maravilhosos. E aí, nesse tempo, né? Eu tive o Henrique fazendo doce, fazia muito bolo, bala de coco, tortas para festas. Nossa, eu fui só aprimorando, mas tudo com as revistinhas. Gente, que coisa, né? Ela fazia doce e agora a gente queima o doce. Mas sabe, Érica, que a confeitaria é algo que eu acho maravilhoso. Eu gostaria um dia de ter por hobby. Eu sou suspeita pra falar que eu amo doce, né, gente? E eu nunca comia. Você sabe. Que bom que você não comia. Eu não comia, mas eu amo fazer. Tenho paixão pela parte pelo doce, sabe? Confeitaria eu amo muito, gosto muito. E aí o Henrique que estava crescendo e eu passando por muitas dificuldades, eu ficava pensando, gente, eu tenho que dar um futuro melhor para meus filhos. Né? Por mais que eu era casada com uma pessoa que tinha um emprego fixo, né, tinham situações que eu não concordava. E eu pensava, gente, eu preciso dar uma vida melhor para meus filhos. Né? Crescer profissionalmente, mostrar para eles. Mostrar para eles. Que é o seu, no caso. Correr atrás dos seus ideais, conquistar sem depender. Né? E aí foi com muita luta que eu fui fazendo os doces. Aí eu comecei a fazer resolvi fazer concurso público. Aí eu tentei ir para o Tribunal de Justiça na época, e eu grávida do Henrique nessa época. Aí eu passei, mas fiquei de excedente, não deu certo. E fazendo os docinhos.
e brincando com as crianças, levando para clube, né? Praticando esporte, como sempre Eu lembro de esporte. você no Botafogo. Com um monte de criança. Eu lembro. Gente, tinha época no verão que eu chamava as crianças para fazer brincadeiras na piscina, as mães ficavam tomando sol despreocupadas, porque a gente brincava na piscina, eu tinha um prazer de ficar com elas. Mas era assim, muito legal, mas não era o meu objetivo principal. O meu objetivo principal era transformar vidas. É treinamento, resultados. Mas mesmo assim, eu adorava, eu amo criança. Teve uma situação lá também que nós encontramos um pássaro morto e nós fomos fazer o sepultamento. Não tinha criança no clube, mas foi todo mundo em cortejo, onde é o ginásio do clube hoje, é onde o passarinho foi enterrado. Plantamos, pusemos flores, aquilo durou meses, todo mundo indo lá, regava. Foi muito legal, muito legal. Então, quando eu tive o Henrique, eu vi que eu precisava mudar. Eu precisava melhorar, eu precisava buscar algo além daquilo. Porque a confeitaria, ela é fantástica, é legal, eu amo também, eu amava fazer meus doces, meus bolos, tinha encomenda demais, sempre fui muito exigente, sempre usei os melhores produtos, mas eu queria algo e eu queria ter meu final de semana. Foi aí que eu pensei, o que eu vou fazer? Eu pensei em fazer um curso de gastronomia, eu tinha vontade de montar um buffet, mas eu ia ficar nessa mesma situação, não ter o final de semana. E aí eu pensei, então acho que eu vou cursar educação física. E fiz cursinho, né? Aí eu não tinha dinheiro para pagar o cursinho. Aí eu comecei a vender os bombons dentro do cursinho. Até que chamaram minha atenção, porque eu não podia... Muito engraçado. Que eu não podia vender os docinhos. Aí eu vendi escondido dentro do banheiro. Gente! Que eu tinha que fazer dinheiro, gente. Eu tinha que fazer dinheiro para poder pagar meu cursinho. Aí, no fim, fiz o vestibular, passei na Federal, porém, eu não pude continuar. Porque os meninos eram pequenos e a Universidade Federal, o curso geralmente é o dia todo. Nossa, eu não tinha como. Eu não sabia disso, não. Não, eu não tinha como. E eu tinha uma barraquinha, eu morava no calçadão nessa época, numa casinha bem nos fundos, e eu tinha uma mesinha no calçadão que eu vendia doce. Teve um dia que uma amiga minha do cursinho sentou do meu lado e falou assim, amiga, vamos fazer o vestibular lá na Fagoc, em Ubá. Aí eu falei, você tá doido? Bar? E eu era menina, eu tinha 20, 21 anos, eu não sabia andar em Juiz de Fora, Érica, não sabia andar em Juiz de Fora. Aí ela falou comigo, não, vamos fazer, e não tinha tanta instituição como tem hoje, Juiz de Fora quase não tinha. Antigamente, nessa época, era mais difícil, você tinha que participar de processo seletivo, era difícil você entrar. Aí ela falou comigo, isso tem 17 anos mais ou menos, vamos fazer o vestibular na Fagoc, é R$50 a matrícula. Eu falei, mas eu não tenho R$50. Ela falou, não, vamos dar um jeito. Eu falei, então tá bom, vamos fazer o vestibular. Só que eu não tenho dinheiro, como que eu vou fazer? Érica, naquele dia, eu vendia, sabe aqueles bombons de morango? Eu vendi 50 bombons de morango, era R$1. Era R$1. Eu vendi os 50 bombons, falei, pronto, vou fazer o vestibular. Me inscrevi. Fui no banco, ela trabalhava também, ela é estagiária do banco. Aí eu falei, amiga, fiz o vestibular, fiz a inscrição pro vestibular. Ela, ai, amiga, eu desisti. Ah, meu Deus, mentira. Eu desisti. Eu falei, pronto, o único dinheiro que eu tinha, vou fazer o vestibular, e agora? Como é que eu vou fazer para ir? Não tinha com quem. E assim, o acesso para o bar era muito difícil. É mais difícil. Não tinha ninguém. E nessa época eu lembro que o Kim tinha uma Opala 71. Que ano foi isso? Ai, o Henrique... 2000 e... O Henrique tá com 22, o Henrique tinha meses, tinha um ano. Que isso? Foi 2000. 2001, por aí, Aí ele falou, Angélica, eu te levo, mas eu não tenho dinheiro para colocar gasolina. Eu falei, pronto. Aí apareceu uma cliente que hoje é minha cliente no estúdio, me encomendando torta. Me encomendou 2 tortas, assim, dias seguidos. O dinheiro apareceu. Eu paguei o combustível para ele me levar. Gente, é Deus, né, Aí eu fiz o vestibular. Quando eu fiz o vestibular, eu lembro que a mensalidade era R$520. E agora, como é que eu vou pagar essa faculdade? R$520. E eu conversando com uma tia do Henrique, né, que é casada com o irmão do Kim, a Érica, que eu tenho assim, uma gratidão eterna por ela, ela falou comigo assim, a gente estava numa festa da família, ela falou assim, olha, eu te empresto esse dinheiro, mas eu quero receber ele todo. Eu falei, não, você vai receber, você pode ter certeza que você vai receber. A Érica foi aparecendo, pedido atrás do outro, e eu depositando dinheiro na conta dela. Todo dinheiro que caía, depositava o dinheiro na conta dela, até que faltou R$15. Aí ela falou assim, não, isso aí é um presente para você. Aí eu fiquei numa felicidade, falei, paguei a matrícula, né? E agora pagar os outros meses? Exatamente, que eu ia te perguntar. Assim que eu fiz o vestibular, 2 empresários no ramo de academia ficaram sabendo que eu tinha
passado no vestibular, já me chamaram para estagiar. Que legal! Porque eu já treinava desde 13 anos. E eu comecei, R$2,50 a hora que eu ganhava, na época. Era muito engraçado, porque assim, no final do mês eu tirava R$220 e trabalhava igual uma doida. Então eu saía de São João 5 da manhã, acordava às 4, 5 da manhã, ia para o bar, chegava 1h da tarde, ia direto para academia, ficava até às 10. Aí eu descobri que eu conseguia vender bombom lá. Então eu chegava às 10 da noite em casa, fazia os meus bombons. Meia-noite eu dormia para acordar às 4 para pegar a van às 5. E aquilo foi dando certo. Aí todo mês eu tinha os doces, bolos. Eu sempre conseguia pagar, Érica. E a família toda, tanto os meus tios quanto os meus ex-cunhados, minhas ex-concunhadas, falavam comigo. Falavam comigo, desista, porque você não tem condições de pagar, você tem filho pequeno. E o Henrique nessa época estava com 1 ano e pouco. E eu falava, não vou desistir. Aí teve uma que comentou comigo assim, faz pedagogia, a faculdade que tem em São João. Eu falei, não, eu quero fazer educação física, eu vou ser personal trainer. E muitas pessoas tentaram atrapalhar, sabe? Muitas pessoas. E fiz 1 ano de faculdade lá em Ubá. E eu ia de van. Final do ano, as pessoas que estavam indo para Ubá formaram. Não tinha van para Ubá mais. Ah, meu Deus. Aí ficou eu e uma enfermeira, uma moça estava fazendo enfermagem de descoberto, só que ela tinha condição e alugou um apartamento em Ubá. Eu entrei em contato, aí já estava começando a crescer as instituições em Juiz de Fora. Eu liguei para uma instituição, conversei com uma coordenadora, ela me instruiu já ir para a faculdade no 3º período, mas prestar o vestibular. Eu prestei o vestibular e ela já pediu para eu ir para o 3º período. Eu já entrei na sala do 3º período e continuei cursando. Faltando uma semana para fazer as primeiras provas, ela me chamou na sala da coordenação e disse que a minha grade, a minha ementa, não batia com a ementa da faculdade, que eu tinha que começar tudo de novo. Ah, não é possível. Sério. Comecei tudo de novo. Mas aquele dia eu chorei tanto, que eu perdi tudo praticamente que eu fiz em Ubá. Eu recomecei. Ah, meu Deus. A faculdade, que na época era 4 anos, eu cursei em 5. Cursei em 5 anos. E tudo que eu fiz aquele ano eu perdi praticamente. Eu vi um lado positivo, né? Porque eu acho que eu não perdi, porque o conteúdo lá era muito rico. Uhum. Isso me ajudou muito. Então, a faculdade, que geralmente são 2 anatomias, eu fiz 4. Uma fisiologia eu fiz 2. Mas isso enriqueceu muito para mim, foi muito enriquecedor para mim, para minha área. E eu gosto muito dessa área. Mas foi sofrido demais, né? Aí eu fui para Juiz de Fora, continuei, fui pro 1º período e a disciplina do 1º período era completamente diferente do 1º período de lá. Uhum. Eu tive que estudar em 2 dias tudo que eles estudaram em 2 meses. Caramba! Estudei, quase comi os livros, né? Consegui, passei, fui para o 2º período com muita luta. E nesse período eu estudava de manhã, porque eu já tinha me organizado para atender à noite na academia que eu estagiava, então era muito difícil conseguir entrar no mercado. Não tinha como sair disso, só que era muito caro de manhã. Não tinha van. Eu ia de ônibus normal, esses ônibus do Bassamar, né? Eu tentava desconto, ele não me dava desconto de jeito nenhum nessa época. Não tinha van, eu fiquei desesperada. Já teve situações de... Aí eu comecei a vender o bombom lá, levava meus bombons, já teve dias de não ter aula. Às vezes eu faltava um dia que eu não tinha dinheiro para poder ir, né? De você ir não ter aula. Aí eu chegava lá, não tinha aula, porque às vezes teve um simpósio, alguma coisa, não tinha aula. E como é que eu fazia para voltar? Eu ia pro calçadão da Alfred com a minha caixinha de bombom para vender bombom. Aí eu vendia meus bombons, voltava para São João. Foi muita loucura. Aí um dia eu fiz amizade com todas as turmas, porque no início, como a coordenadora tinha, né, instruído eu puxar algumas matérias para poder, né, me manter no 3º período, antes dessa confusão toda, eu fiz amizade com todo mundo. Aí teve uma moça que comentou comigo se eu era de São João, porque aqui o ramo era confecção, se eu vendia. E o que eu falei? Claro que eu vendo. Eu lembro que eu tinha uma mochila de acampamento, uma grandona, e eu comecei a colocar muitas roupas lá dentro, e comecei a vender, Érica. Gente, eu vendia muito. E o pessoal da manhã eram pessoas que tinham mesadas, recebiam mesadas de pais, então... Eu fazia prestações, o dinheiro caía todo mês. Aí salvava as minhas mensalidades por um bom tempo. Aí você foi pagando. Bom, muito bom. Teve uma situação
de uma confecção que vendia uma calça de marca, só que aí eu acho que teve um defeito e aí eu consegui pegar elas condicional. Eu falei, gente, essa calça é da marca X. Aí a pessoa não quis, o pessoal não quis. Aí depois eu busquei a de pequenos defeitos, que na época era liberado para poder vender. Eu lembro que o valor da calça era tipo R$30. Eu consegui as calças com etiqueta, a mesma calça, gente, eu vendia por 120. Que isso? Eu ganhei muito dinheiro, ganhei muito dinheiro. Gente, o dinheiro caindo na minha conta, eu não estava acreditando. Falei, eu não acredito, tá caindo dinheiro na minha conta, eu posso pagar minha faculdade com mais tranquilidade, pelo menos respirar, né? Passava as férias e o dinheiro caindo na conta. Foi muito legal. Isso foi muito legal para mim. Ainda nem existia cartão de crédito, era mais na confiança. E aí o tempo foi passando. Os bombons que eu vendia na faculdade era proibido, era cheio de segurança na época, na faculdade. Gente. Então eu ia para um andar, todo mundo querendo meus doces. Eu ia no andar, segurança vinha atrás de mim, eu escondia, entrava dentro de uma sala. E eu fazia assim para o pessoal da outra sala, espera aí que eu tô chegando aí. E eu ia vendendo, não tinha como, eu tinha que fazer dinheiro, não tinha como. Gente, olha isso. E aí o tempo foi passando, eu fui contratada para trabalhar nas academias, fui estagiando, fui fazendo os cursos. Os cursos que eu fazia, gente, era assim, algum dono de academia perguntava se eu dava aula de jump. Eu falava que dava. Você tem curso? Tenho. Sabe o que eu fazia? Eu não sabia andar em Juiz de Fora. Eu ia de manhã. Quando deu esse problema da grade, eu fui obrigada a ficar de manhã e à noite. E eu não tinha como dar aula mais à noite, então eu tinha que fazer dinheiro. Eu fiz amizade com uma amiga da sala e comecei a fazer bombom na cozinha dela. Para vender na faculdade. E comecei a achar umas lanchonetes para deixar condicional e comecei a vender lá, fazer o meu mercado lá. E pegava meia lá, de lá trazia para cá. Até dentro da faculdade eu comprava meia e vendia, porque tinha gente que não tinha tempo de comprar. Eu me virava, eu tinha que me virar. Então, o tempo foi passando, né? E quando eu cheguei no 5º período, eu lembro que eu tive um problema, que eu tive que fazer uma cirurgia de mioma. Que eu tinha muita hemorragia e muita anemia, sentia muito mal. Então, o médico disse que eu tinha que fazer essa cirurgia, que não tinha como. E aí eu falei, como eu vou fazer agora? Vou ter que fazer essa cirurgia, vou ter que ficar parada, sem trabalhar. Como que vai ser isso? No fim das contas, eu consegui. Fiz a cirurgia. E decidi passar o meu curso só para noite, que estava muita loucura. Vai de manhã, vai de noite, fica lá. Era um problema sério. Aí eu fui para estudar à noite. E lá à noite era mais difícil vender as coisas, porque lá todo mundo trabalhava para poder pagar a sua faculdade, né? Mas eu comecei a trabalhar aqui. O que eu fiz? Legal. Eu comecei a fazer... Eu fui uma vez para o Rio e eu vi um projeto muito bacana da terceira idade. E tinha uma ginástica na praça, que existe até hoje essa ginástica. Mas quem iniciou isso, mas eu não tinha parceria com a prefeitura, era particular. Gente, eu tinha uma caixinha de um sonzinho, aquele sonzinho de CD, e as pilhas, aquelas pilhas grandes, eu usava 4 pilhas. Aquelas 4 pilhas duravam uma aula. Eu cobrava R$20 a aula. Então eu tinha 12, 16 alunos. Você imagina? Mas isso eu fui sendo conhecida. Eu ia para a praça, parava um Uno velho que eu tinha, nos colchonetes que eu tinha, que eu comprei de uma moça de Descoberto. Eu lembro que eram umas coisas fininhas. Ela juntou tudo, fez um preço lá para mim, e eu vendi doce e comprei os negócios. Muito engraçado. Gente, olha só que legal. Aí eu comecei, aí o dinheiro sobrava, eu comprava um par de caneleira. Aí o dinheiro sobrava, eu comprava um bastãozinho. Teve uma época que eu pedi às senhoras as garrafinhas, para separar a garrafinha PET. Elas me deram as garrafinhas, eu fui em casa, pesei, pus areia, pus água, uma por uma, pedi para comprar fita colorida, fiz halteres. Aquilo durou, muito tempo. Então, e eu sempre fui muito assim, muito criativa, sempre gostei, sabe, de inovar. Até hoje lá nos meus treinos, você sabe, né? Eu enjoo de fazer a mesma coisa sempre, eu estou sempre mudando. Então, os treinos também eram bem diversificados. Então, dava para variar com bastão, que era o cabo de vassoura, os halteres, que era a garrafa PET, os colchonetes. Teve uma época que já não estava dando vazão mais, os colchonetes. E aí eu falei com elas assim, gente, eu vou fazer uma rifa para poder comprar espuma, para a gente poder estar fazendo mais colchonetes. Aí elas se reuniram, juntaram dinheiro e me deram. Gente. Aí eu comprei as espumas. O meu tio, irmão do meu pai, o padrinho Zeleno, ele mexia com estofado. Pediu para eu comprar o curvinho, acho que é curvinho que chama.
E ele revestiu e eu fiquei com mais uns 5, 6 colchonetes. E ali as coisas foram acontecendo. E nesse tempo, eu lembro-me de um casal que para mim é referência, né? Que é a Rita e o Helder. Eles passavam caminhando e eu achava assim, o casal é uma coisa mais... uma graça, porque eu achava assim, a união deles. Pessoas fantásticas. A doutora Rita super simpática. Minha sogra e meu sogro tá aqui. São pessoas muito especiais na minha vida, assim, também, que eu devo muita gratidão. Então, teve uma situação que tem uma outra cliente que treina comigo hoje, parece que estava, na época, aulas de spinning lá na Multiclínicas, e estava precisando de profissional. E quem me indicou para ele foi a Andréia Veiga. Que falou que legal! Eu conheço, a Angélica está formando educação física, ele me procurou. Aí eu tive lá, o Helder me contratou, foi aí que eu comecei a dar aula de spinning. E aí que eu te conheci. Que você me conheceu. E aí que eu entrei. Exatamente. E aí só tem, isso foi em 2012, por aí, 2013, porque eu casei em 2013, exato. 2012, por aí. Só que eu não tinha feito curso de spinning. Da mesma forma da aula de jump, porque nessa época que eu estava lá em Juiz de Fora, eu comecei a ter que ficar à tarde lá, eu comecei a visitar as academias e dizer que era moradora, que eu estava conhecendo. Então eu ia naquelas academias mais famosas do centro e ficava assistindo aula e fazia laboratório, anotava tudo e ali praticava, ia para uma sala da academia, ficava treinando, mas eu acho que isso é um pouco do dom, né? Mas eu acho que isso aí também é um curso, né, gente? Com certeza. Depende muito de quem, claro que não desmerecendo o curso, sim, claro, mas isso também é uma forma de você aprender, exato, né? E eu assistia as aulas todas, anotava tudo, testava a aula, fazia a aula, experimentava, via o nível da frequência cardíaca, se estava tudo certo, se tinha algum risco de lesão. E eu gostava muito de estudar, sabe? Eu sempre gostei muito de estudar, então verificava movimentos biomecânicos, estava tudo certo. E as coisas foram fluindo, Érica, foram fluindo. E comecei a atender lá na sala do Helder de spinning. Lembro-me que eu falei com eles assim, olha, qualquer pessoa que aparecer, qualquer horário, você pode me chamar que eu dou aula experimental. No final, eu já estava com umas 8 turmas de spinning. Caramba, eu fazia todas as aulas. Todas as aulas. Era muito legal. E a gente queimava muita caloria. Eu lembro que eu tava muito desesperada, que eu queria perder peso, porque quando eu voltei para São João, eu dei uma engordada, assim, que eu tava comendo comida da minha mãe. E o Maurício falou, vamos lá na Angélica, ele tá fazendo spinning. Gente, com aquelas aulas, eu perdi tipo uns 8 quilos na época. Era muito legal mesmo. Então, aí comecei na aula de spinning, mas o meu objetivo principal era ser personal. Mas eu tava sendo conhecida. Mas nessa época você não tinha formado ainda? Nessa época eu tinha acabado de me formar. 2012 você tinha acabado de formar. Estava acabando de me formar. Eu me formei, mais ou menos 2000 e o Henrique está com 22, né? Por aí, 2012, é isso mesmo. 2008, 2009 eu me formei. Ah, tá. 2008 que eu me formei, então já tinha um tempinho já. 15 anos. Caramba. 15 anos, Nossa, tem muito tempo. Eu formei em 2008 também. Ai, Jesus. Então, e aí teve um concurso aqui na prefeitura também, mas assim, era uma contratação, né? E eu falei, vou fazer para ver como é que tá meu nível, né? Porque vai que um dia eu penso em fazer um concurso público, que nunca foi meu interesse, nunca quis lecionar. E aí tinham 5 vagas e eu fiquei entre as 5. E aí? E aí eu não queria pegar, só queria ver se eu passaria, né? Aí a minha ex-sogra, a avó da Alice, me convenceu a pegar o cargo. Aí eu aceitei o cargo. E comecei a pensar na situação de ser personal trainer, de montar o meu negócio. E aí o que eu comecei a fazer? As aulas de spinning começaram a dar uma queda. E eu precisava ter dinheiro, né? Pagar minhas contas. E eu comecei a substituir, oferecer o meu serviço de personal, e aí, conforme foram a procura, eu fui diminuindo o número de atendimentos de spinning. Até que o spinning acabou e a sala ficou vazia. Nesse período, a minha ex-sogra, eu lembro que eu tinha uma reserva, eu estava fazendo uma reserva justamente para ser personal, com o cargo da prefeitura. A minha reserva também estava lá crescendo. E ela falou assim, Angélica, eu fico pensando em você é tão batalhadora, você corre tanto atrás, eu tenho uma reserva, eu queria te emprestar para você montar o seu negócio. E a Regina é uma pessoa assim, que eu tenho como mãe, eu tenho uma eterna gratidão por ela, uma pessoa maravilhosa, me deu muitas dicas, muitos conselhos bons, eu tenho muito carinho por ela.
E aí eu falei, jura? Ela, juro, eu vou te emprestar. E ela me emprestou. Aí eu ia comprar umas máquinas, Érica, assim, muito simples, muito simples. E mais uma vez ela estava treinando na academia, que ela praticava os esportes, os exercícios dela. Ela falou assim, Angélica, dá uma passadinha numa loja lá embaixo da minha academia para você ver. Isso era sexta-feira à noite, sábado à noite. Aí eu falei, Regiane, deve ser coisa cara, né? Aí ela, não, mas vai lá para você ver. Vai lá. Aí eu vi. Na hora que eu vi, eu lembro que eu ficava assim no vidro, assim, meu Deus, cada equipamento mais lindo, que são os equipamentos que a gente tem no estúdio. Aí eu cheguei lá e falei, Regina, sem condições, aquilo deve ser caríssimo. Ela, Angélica, mas vai lá, vai conversar com eles, quem sabe? Aí eu fui, na maior cara de pau, e ela comigo. Fui lá, conversei, vi os preços dos equipamentos, tudo muito caro. Érica, eu comecei a contar a minha história para eles. Aí o gerente falou assim, aguarda um minuto, eu vou ligar para o meu chefe lá de Belo Horizonte, que a loja era filial de Belo Horizonte. Ele falou assim, olha, o meu chefe pediu para fazer um desconto para você tem alguma coisa para dar de entrada? Eu falei, tenho, quero o dinheiro que ela me emprestava, mas o meu, eu tenho tanto. E aí ele falou assim, então tá bom, você vai me dar isso de entrada, ele baixou tipo 30% dos aparelhos e vou dividir para você no boleto restante em 12 vezes. Caramba, gente. Aí eu comecei, na época que você começou lá com a gente, nós tínhamos 5, 6 equipamentos, lembra? E aí foi, nesse tempo, eu falei, então vamos começar então, vamos fechar. E isso foi em dezembro, programando a inauguração para fevereiro. Janeiro eu descubro que eu tô grávida. Não, eu estava grávida. Mentira! Tratando de mioma. Foi isso! Eu estava tratando de mais um mioma. Que eu lembro que você ficou grávida nesse meio, mas na minha cabeça era tudo meio que... E eu estava tratando de miomas. Miomas, eu tinha vários. E tive 8 ameaças de aborto. E não podia parar de trabalhar, Érica. E eu estava na prefeitura, né? Tava trabalhando na prefeitura e com o estúdio para inaugurar. Aí, com os atrasos de equipamentos, que isso é normal de acontecer, nós inauguramos no dia 16 de junho. Eu já estava com a barriguinha, tem até umas fotos antigas lá que eu estava olhando. E aí eu fui trabalhando, tendo muitas crises, porque eu tive 8 ameaças de aborto, foi muito sério, porque eu fiz uma embolização uterina, tinham esferas no útero, então a Alice foi vitoriosa, porque não tinha como nutrir o útero. E o nosso corpo é tão perfeito que o meu corpo criou uma forma de nutrir o meu útero e ela conseguiu sobreviver. Mas aí ela nasceu prematura, ficou na UTI, mas mesmo assim, olha que menina saudável que ela é hoje. Né? Meninona, muito esperta, graças a Deus, não tem problema algum. E aí nós fomos crescendo, buscando mais clientes. Quando eu abri o estúdio, eu tinha 12 clientes. Caramba. 12 clientes. E aí eu baixei o meu Prolabore, assim, estava recebendo 30% do que eu recebia antes. Mas eu pensei, vou conseguir, vai melhorar. E a procura foi aumentando. E o melhor, Érica, que a propaganda foi de boca a boca. Boca a boca. Não teve propaganda em rádio, não teve propaganda em lugar nenhum. Foram as pessoas convidando outras e aquilo foi crescendo. Antigamente as pessoas achavam que era estúdio fotográfico, ninguém sabia o que era, porque nós somos pioneiras, né? E aí foi crescendo. Aí, conforme foi entrando os clientes, eu não aumentava meu Prolabore. Eu vivia, assim, numa situação bem simples. A minha casa, Érica, minha cozinha não tinha laje. Chovia, molhava meus móveis todos. Eu lembro que eu tinha comprado um joguinho de cozinha simples. Eu estava pagando por eles ainda. O dia que eu cheguei lá, e assim, o estúdio com ar-condicionado, né? O estúdio chiquérrimo. Chiquérrimo. Lindo. Eu cheguei na minha casa... A chuva, 10 horas da noite, que eu saí do estúdio 10 horas da noite, aquilo descendo água, os meus móveis desmanchando. E eu puxando a água, desmanchei os meus móveis, joguei fora, porque ele desmanchou todo. E eu peguei essas prateleiras de ferro, essas antigas de mercado, ali foi meu armário por muito tempo. Ninguém sabia o que eu passava. Imagina, né, ninguém imaginava. Só que aí, o que eu fui fazendo? Todo o lucro que eu tinha, todo o capital que era gerado, eu comprava mais uma máquina. Eu acabava de comprar um equipamento, sempre eu parcelava. Na hora que acabava um parcelamento, eu já estava, antes de acabar, eu já estava mentalizando qual a próxima máquina que eu ia comprar. E aí as coisas foi fluindo, até chegar onde a gente está hoje. Nossa, gente, o estúdio está incrível. Tá muito legal. Eu vou colocar aqui depois para vocês verem, aqui enquanto a gente está conversando, vou colocar as fotos do novo estúdio, que foi até eu mesma que postei, né? Tem até o vídeo lá.
Da Sala Nova eu ainda não tenho vídeos, mas eu vou fazer pra colocar aqui pra vocês verem. Pra quem não conhece, né? Pra quem não é de São João. Até quem é de São João às vezes não conhece o novo estúdio. Tá, gente, tá chique. Ai, ficou muito legal, né? Tá maravilhoso. O estúdio ficou muito legal. Tá alto nível, tá alto nível, eu achei. Mas tem muita coisa ainda pra acontecer, Érica. Sim, isso muita sem dúvida, coisa. porque eu acho que você não vai parar aqui. Não. Né? Não, mas não vai não. Tá muito legal. E foi muito legal você contar essa história, porque a sua história, né, na íntegra mesmo, que você abriu o seu coração, porque já respondeu várias perguntas que eu tinha colocado aqui. Foi muito legal e eu acho que as pessoas, elas se identificam com isso, né? Sim. E eu acho que tem muita gente que não te conhece. E não sabe quem é você de verdade, Sim, né? A Angélica, batalhadora, trabalhadora, que persiste nos sonhos. Sim, e isso, pra mim, pelo menos pra mim, Angélica, eu tô falando por mim mesmo, tá? Me inspira demais, sabe? Porque eu também sou assim. Eu não desisto. É isso aí. Então, ver pessoas que conseguiram, que deram certo, que estão lá na frente, sabe? Me dá força pra poder continuar o que eu tô fazendo. E eu tenho certeza que muita gente, né? Então, é isso que a gente tava falando no começo. Às vezes, tem alguém, a gente vai estar falando pra alguém que teve filho agora, com 16 anos, e tá achando que a vida acabou. Não acabou não. Ou que tá, às vezes, casada mesmo, e às vezes acha que não dá, ou tem filho pequeno. Então, às vezes, a gente que é mulher, a gente se pega muito nessas situações, porque eu sei. Eu acabei de sair também, né, de uma gestação, de um filho pequeno. Acaba que a vida complica mesmo. É mais difícil do que para um homem. Né? Com certeza. E eu falo até para as mulheres, igual no meu caso, né? Eu sou divorciada. Então, nesses últimos 5 anos, então, foi muito difícil, porque... Mãe solo, praticamente. Só eu, praticamente, cuidando dela. Eu nunca pude ter o apoio totalmente, assim, né? Se eu preciso de ajuda, né? Eu nunca tive essa ajuda. Então, era tudo eu. Na hora que ela estava doente, difícil, eu tinha que faltar ao serviço. Como é que eu vou faltar ao trabalho? Levar no médico, né? Levar ao médico, como é que eu faço, tudo. E, assim, uma pessoa que me ajudou muitas vezes foi a minha ex-sogra. A avó da Alice, que é, assim, é uma graça. Eu precisava, Regina, pelo amor de Deus, preciso que você fique com ela agora, porque eu preciso trabalhar. Ela foi uma pessoa que eu tive, assim, como um meu apoio. Ela foi o meu apoio, foi mesmo. E eu devo muito a ela, muito mesmo. Ela é uma pessoa maravilhosa. Eu falo que é minha segunda mãe. Independente de não ter dado certo o meu casamento. Mas eu acho que são conexões, né, que a gente faz na nossa vida. São pessoas que a gente se identifica. Ela é muito querida pra mim, muito querida. E ficam pra sempre mesmo. Sim. Apesar de todos os percalços, às vezes, que a gente tem, algumas pessoas que marcam a gente mesmo no nosso caminho, né, Angélica? E uma coisa, Érica, que eu falo pras pessoas é pra não desistir. E, assim, existem pessoas que entram na sua vida ou tentam atrapalhar a sua vida. As pessoas inventam a seu isso respeito. Tem muito, gente. Ainda mais em cidade pequena, né, gente? Vamos combinar. Se você tá crescendo profissionalmente, não é porque você está crescendo porque você tem capacidade. Sempre tem alguém por trás, mentem. As pessoas julgam muito. As pessoas veem você crescendo, é sempre assim, foi sorte. Foi sorte. Foi fácil. Ou então foi homem. Ou então casou com alguém. É sempre assim, nunca é pelo seu mérito. Exatamente. Isso aí, gente, eu não tô falando da Angélica e de mim também não. Tô falando assim, geral. De você mulher. Deve acontecer isso com você também. Então, tentam assim, denegrir a imagem da gente. Você tem que ser forte. Se você está se destacando naquilo que você faz, entendeu? Sim. Você pode saber que vão inventar alguma coisa, vão falar alguma coisa de você. E isso aí, eu acho que, pelo menos eu tô falando por mim também, é não olhar pra lá. Eu só seguia. Só segue. Chegavam, só segue no seu caminho. Às vezes chegavam uns assuntos absurdos com o meu nome. E assim, é lógico que a gente fica sentido, porque quando você não faz nada... te dói muito, né? Aí várias pessoas chegaram perto de mim, as pessoas que para mim eram interessantes, que eram os meus clientes, sabe? Os meus amigos chegavam perto de mim e falavam, teve uma pessoa que chegou perto de mim e falou assim, minha filha, você está incomodando, siga, continua. E aí eu falei, quer saber? Eu vou continuar, eu vou seguir. Eu não gosto nem de ficar sabendo. Eu não gosto nem de ficar sabendo. Eu detesto fofoca. Estão falando problema. Exato. Eu só quero seguir meu caminho, meu trabalho, tenho as minhas metas, os meus objetivos. E eu não vou dar ideia pro que o pessoal tá falando. E é isso. Uma coisa que eu gosto muito lá no estúdio é isso. Como os treinos são muito dinâmicos e rápidos, e eu vejo que os nossos clientes, eles não têm preocupação em saber da vida do outro. Sim. Então eles vão... Isso é muito legal. Eles vão, treinam e vão embora. Não tem, assim, fofoca. Eu não fico sabendo de nada.
Às vezes eu estou em algum lugar, em algum evento, a pessoa fala, fulano, você parou, você não está sabendo que mundo você vive? Eu falei, gente, eu vivo no meu mundo. Eu também. Um mundo que eu não quero saber da vida de ninguém. Eu não tenho tempo de cuidar da minha vida, eu vou cuidar do outro. Exatamente. Né? Então, não tem. Então, por mais que você passe por situações como essa, sabe, é doloroso. A mentira dói muito, sabe? Dói muito. Mas se você tiver persistência, você vence. Exatamente. E outra coisa, gente, por Deus em tudo. Exatamente. Deus tem que estar em tudo, 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 tudo. Tudo que eu faço, eu peço discernimento a Deus, peço Ele para seguir. Senhor, passa na frente. Eu também passa na frente. Se não for da sua vontade, tira do meu caminho. Tira do meu caminho. E Ele dá sinais. Dá. É impressionante. E às vezes, assim, eu coloco Deus em tudo justamente por isso, pela inveja, pelas essas coisas. Exato. Às vezes as pessoas ficam, você posta sua vida na internet, algumas coisas. Sim, eu posto. Mas antes de postar qualquer foto, eu peço a Deus. Eu pego meu celular e falo, Senhor, abençoa. Sabe? Porque a gente também não pode ter medo. E outra coisa, nós somos, né, figuras públicas. Eu peço a Deus, Deus vai na frente, Deus abençoe essa foto, abençoe a minha casa. Então, assim, blindada o tempo todo, né? Pedindo a Deus, pedindo proteção. E que abençoe as pessoas também que estão assistindo, que estão nos vendo, né? Porque todo mundo pode crescer, só querer. E eu acho que a inveja, ou, enfim, o que falam da gente, não pode impedir a gente de seguir. Não pode impedir você de fazer o seu trabalho, de postar o seu trabalho, de postar as suas conquistas. Exato. Sabe? Porque aí você. E aí? Aí ela vai estar conseguindo o que ela quer. Quando você está blindada, né, na presença do Espírito, é muito difícil isso acontecer. Você fica mais fortalecido. Mas é o que eu falo, põe a Deus em tudo. Deus em tudo. Deus tem que estar em todos os momentos da nossa vida. E mesmo quando a gente está feliz, a gente não pode esquecer dele, que geralmente esquece, né? Exatamente. A gente esquece. Não, mas a gente tem que ser grata o tempo todo. Mesmo se tiver tempos difíceis, passa. Com ele pode ser doloroso, mas passa. Tudo se ajeita. Tudo se ajeita, exatamente. E me fala aqui, você se arrepende de alguma coisa, Angélica? Se eu me arrependo? Aquela pergunta assim, mais íntima? Não, tô falando da sua vida profissional, tá? Sim. Não tô falando da pessoal, minha vida. Não, mas independente. Da minha vida profissional. Ai, gente, não me arrependo de nada. De nada. Adoro, gente, é isso. Eu acho que eu faria tudo de novo. Tudo de novo, se precisasse. Porque eu amo o que eu faço. O que eu tenho vontade é de melhorar, aprimorar, aprender mais. Também. Então, eu tenho muita vontade de fazer um outro curso, mais para poder somar na minha área. Porque eu trabalho, ser personal trainer é uma profissão maravilhosa, mas ela é muito pesada, né? Já teve dias de montar e desmontar 3 toneladas de peso para cliente. Caramba. Num dia. Então, não é fácil. Fica muito tempo em pé, muito tempo em pé. Então, já aconteceu uma situação de tanto trabalhar e eu não importava comigo. Às vezes, meu corpo pedindo socorro não me importava comigo. E eu ficando em pé, muito peso. Até que teve aquele momento que eu tive uma trombose, porque meu sangue não estava... Olha que loucura, gente. Não estava tendo retorno venoso. E aí que eu falo que a gente tem que ter fé. Eu comecei a sentir uma dor lá pertinho do meu pé e não liguei. Continuei trabalhando. Isso foi num domingo. Na sexta-feira, foi endurecendo a minha perna. Quando passou do joelho, meu joelho já não flexionava, porque o sangue estava coagulando. Olha que doido. E aí, no final, eu tive que ir eu não ia para Juiz de Fora. Uma cliente muito querida também, a Luzia Célia. Ela falou assim, minha filha, você não está com uma tromboflebite, não está sofrendo uma tromboflebite? Eu falei com ela, o que é isso, gente? Não é possível. Né? Que eu não estava querendo acreditar. Ela, é uma trombose, né? Um pouco... Não é tanto como uma trombose, mas já está começando a coagular o sangue. Aí eu falei, não é possível. Eu não vou para Juiz de Fora, eu tenho que trabalhar, tenho que atender um monte de cliente. Eu tinha uma carteira, estava lotada de gente para atender à tarde. Uma vozinha, Érica, falou, minha filha, vá para Juiz de Fora. Vá para Juiz de Fora. E aí eu decidi ir para Juiz de Fora. Chegando lá, minha médica me atendeu, falou que não tinha nada na minha perna. Aí eu falei com ela, mas eu não flexiono o joelho, parece ter um osso aqui, não tem como você pedir algum exame? Ela queria me mandar embora para São João de novo. Aí ela, vou te pedir um ultrassom de urgência. Eu estava na Padre Café, fui para Benjamin Colucci, de carro, dirigindo. Aquela dor já estava na virilha absurda. Quando eu deitei na clínica, o médico colocou o aparelhinho, ele pôs a mão em mim e falou assim, minha filha, você sabe o que você está tendo?
Eu falei, não, você está tendo uma trombose, uma tromboflebite. Você sabe que isso pode acontecer? Uma parada cardíaca, uma embolia pulmonar, um AVC. Você vai ficar vegetando. Falta meio centímetro para cair na artéria femoral. Aí eu falei assim, mas tá... E aí? Eu falei, pode ficar tranquilo, Deus já me libertou disso. Porque se eu tô aqui, é porque ele já me libertou. Aí ele, mas você não vai sair daqui não. Eu tive que tomar anticoagulante. Fiquei 10 dias com a perna pro alto, porque eu não parava de trabalhar, Érica. Mas não foi cirúrgico, não? Foi só... Foi cirúrgico. Ah, você teve que operar? Eu tive que retirar a safena. E não tem mais nada, né? Mas aí esse momento da minha vida também me fez perceber que eu sou substituível. Eu não tirava férias, Érica. Angélica, isso é importante mesmo, né? Eu não tirava férias, porque assim, às vezes o cliente falava assim, se não for com você, eu não vou. Uhum. E aí eu ficava assim, não posso tirar férias. Todo mundo viajava e eu ficava. Natal, eu parava 24 de dezembro, dia 26 eu estava de volta. Parava dia 31 de dezembro, dia 2. Você lembra disso? E foram anos. Anos. De 5 da manhã às 10 horas da noite. E aí, nesse momento, eu vi que tudo parou, minha vida parou. 10 dias, na época da Copa, 10 dias tomando anticoagulante com a perna para o alto, só podia ir ao banheiro e voltar, não podia andar. E a minha vida continuou. E aí apareceu, que eu falo que aparece anjos na minha vida. Apareceu a Fernandinha, a Fernanda Gomes, personal. E foi muito carinhosa comigo, outra menina. Eu falo que eu tenho vários anjos na vida, né? Ela foi tão carinhosa, tão doce comigo. E ela cuidava de mim. Né? Eu chegava no estúdio, eu tinha que ficar a cada hora 10 minutos com a perna para o alto. Eu punha a perna para o alto e ela colocava minha garrafinha de água e falava, vai deitar. Deita lá, deixa que eu atendo. E ali ela foi crescendo também. E aí o negócio foi crescendo, Érica. E eu comecei a perceber que eu podia tirar férias. Eu podia sair. Quando a gente começa a delegar, né? Delegar funções. Eu não sabia delegar funções. E o que me ajudou muito foi o Empretec. Legal eu fiz também o Empretec. falar isso. Eu fiz o Empretec. Foi muito importante para mim. Porque eles batem 10 comportamentos. O único que eu não conseguia era delegar funções. E a Fernanda foi uma experiência muito legal. Porque eu achei assim... Ela foi uma pessoa assim, dócil, muito humilde. Foi muito humilde, ela aceitava quando eu explicava para ela determinadas situações, olha, vamos fazer assim, nosso sistema desse jeito. Porque nós temos uma metodologia, eu criei uma metodologia. Sim, sua, entendeu? né? Minha. E é importante mesmo você ter essa metodologia para os seus clientes reconhecerem, né? Exatamente. E ela segue até hoje, está lá comigo, formada já tem a carteira também dela de clientes. E com isso o negócio foi crescendo e eu fui tendo uma visão diferente do negócio. Eu posso sair do meu negócio que ele vai funcionar. E hoje os clientes entendem isso. Poxa, a equipe que ela tem foi muito difícil. Custei formar uma equipe legal, que tivesse a mesma afinidade, né? Que tivesse a cara do estúdio, que vestisse a camisa, né? A nossa camisa. E aí apareceu o Iago, que também é um menino maravilhoso, parceirão também. E ficamos juntos nós três por muito tempo. E eu tenho hoje o pensamento assim, eu não cresço sozinha. Exatamente. Nós vamos crescer juntos e nós estamos crescendo juntos. Muito legal. Eu não falo que é o meu estúdio, eu falo é o nosso estúdio. Às vezes a pessoa, está conversando comigo, às vezes é um fornecedor, ou até mesmo, às vezes estou conversando com o meu pedreiro para a reforma. Então, a gente está querendo isso. Quem que é o dono? Eles perguntam, é você e mais quem? Aí eu falo, não. Eu sou proprietária, mas se não fossem os meus colaboradores, nós não estávamos onde nós estamos hoje. Muito legal. E eu falo muito isso com os meninos. Eu falo assim, gente, vamos crescer. Vocês merecem o melhor, vamos tentar buscar mais. E eu nunca penso em mim. No período da pandemia, quando tudo parou, menina, eu fiquei desesperada. Né? Os aluguéis, as minhas prestações, eu tinha cheque de equipamento que eu tinha comprado. Eu não tinha dinheiro, porque eu não tinha capital. Eu comprava, eu pagava, comprava mais. Pagava, não estava esperando aquilo, né? E aí, só tínhamos 6 clientes no estúdio. O que eu fiz? Fiquem no estúdio atendendo, a gente com a porta fechada. E eu peguei uma parte da sala de funcionário, coloquei tudo dentro do meu carro e bati de porta em porta de clientes. Falei, deixa eu atender vocês que eu preciso ganhar dinheiro. Mas assim, o que eu queria falar é que olha que legal, quando a pessoa, tudo que você passou, né, te fez ter essa resiliência para na época da pandemia, por exemplo, você saber se virar. Sim. Porque se é uma pessoa que nunca passou por tudo que você passou, desespera, né? E cai até numa depressão. Se entrega, né? Se entrega. Fecha você sabe, eu acho que o que você tirou melhor disso tudo é que você sabe se virar. Né? Com você não tem essa, tipo, não tem jeito. Tem jeito. Mas você não sabe o que eu fiz na pandemia. Eu fui lá para casa do meu pai e falei, pai, preciso fazer biscoito com você que eu preciso ganhar dinheiro.
Eu fui pra lá. Gente, olha só. Pus o avental, coloquei a touquinha e comecei a fazer biscoito. Mas é isso que a gente tá falando. Você não vai ficar, tipo, acabou minha vida. Você vai dar o seu jeito, né? Aí, essa parte é a melhor, né? Aí eu vi que o negócio do meu pai tinha como crescer. Meu pai hoje está com 72 anos, então ele está diminuindo, né, a produção dele. Eu vi aquilo ali, assim, meus cifrões começaram a descer nos meus olhos, né? Aí eu pensei, eu vou começar a buscar alguns pontos. Meu pai tinha 8 pontos só de entrega. Não, Érica, com 3 dias, eu consegui 21. Que isso? E comecei a fazer entrega. Comecei a fazer entrega e comecei a fazer, e fiz amizade com o gerente do banco, que ficou muito meu amigo. E ele tem uma visão empreendedora, que ele trabalhava em bancos grandes, fora daqui, em outros estados. E ele me dando ideias. Muito engraçado, gente. Ele entrou em contato com uma empresa de fábrica de biscoitos para eu poder levar a massa, para eu tentar comprar uma máquina e o banco ia financiar para mim. Eu ia fazer um plano de negócio. Ô, Érico, o negócio começou a crescer de uma forma que eu falei assim, pai, você vai aposentar, você não vai ficar mais aí abrindo as massinhas, você vai ser o encarregado do negócio. Meu pai pirou. Meu pai ficou doido. Sabe as pessoas antigas, elas não aceitam muito isso, né? E eu doida pro negócio crescer, já tava vindo um galpão grande, já tava vendo. Já tava vendo. Aí começou a procura de novo de cliente, eu lá. Aí eu passava pros meninos e eu lá na fábrica de biscoito. Coloquei 5 colaboradores fazendo biscoito. Olha só. Só que meu pai ficou muito nervoso. Ele começou a ficar muito bravo comigo. Aí quando eu levei meu pai no galpão, falei, pai, olha esse galpão. Aqui vai ser a cozinha, aqui vai ser a área da produção, aqui vai ser da embalagem, aqui vai ser o escritório. Aí eu comecei a pensar, imaginar como é que seria a situação. Aí ele, você vai me matar. Isso é uma mente empreendedora, gente. Ela não para. Né? Você vai me matar. Aí eu falei, pai, eu só quero te dar um futuro melhor, só isso vai dar certo. Aí para quem que eu contei a história? Doutora Rita e o Helder. O Helder fica até doido, a doutora Rita fica até doida. Uma vez eles me chamaram na sala deles, a gente começou a conversar sobre isso. O Helder me deu ideia de fazer umas prateleiras personalizadas para os mercados. Eu comecei a ficar doida. Aí levei isso pro meu pai. Pai, o que você acha? Inventei o biscoito integral porque eu entrei lá, meu pai não ia deixar eu mexer com nada. Eu entrei com biscoitinho integral. Aí eu vi que o negócio deu certo, aí comecei a pegar tudo. Pegar não, né? Eu crescer, mas assim, eu não atrapalhava ele. Aí eu arrumei uma mesa separada, um espaço. Aí eu falei, pai, vamos quebrar aqui, fazer isso aqui. Nossa, meu pai ficou desesperado. Aí chegou um ponto que ele ficou tão nervoso comigo, eu falei, não vou me fazer isso. Mas ele é feliz assim, meu pai. A gente, às vezes não é o momento, às vezes é algum outro momento, mas ele é feliz assim. Mas eu ganhei dinheiro e consegui manter no período da pandemia. É isso que a gente tá falando, gente. É isso. Você ter sempre essa mente empreendedora e você saber que você consegue. Porque isso é muito legal também, Angélica. Você sabe que você é capaz. Sim. Porque às vezes a gente acha que, né, tem essa síndrome da impostora. Não vou dar conta, isso não é pra mim, não. Se vitimiza. Né? Você não tem isso, eu não enxergo sem você. Você é protagonista da sua história e você vai lá e faz. E isso é muito, muito bacana da sua parte. Você tem que enfrentar. Por pior que doa, por mais difícil que seja, a gente tem que enfrentar. Se eu precisasse hoje ir pro calçadão vender docinho, eu iria, eu vou. De novo, certeza, né? Faço tudo. Não tem problema quanto a isso, não. Mas eu vejo que o que eu estou fazendo está crescendo cada vez mais. E assim, nós vamos transformar tantas vidas, tantas pessoas, clientes como vocês, como colaboradores. Eu fico assim, imaginando, eu vejo os meninos atendendo lá, eu fico numa satisfação, numa felicidade. Que eu falo que são os meus filhos, né? Porque o estúdio é meu filho. É um filho para mim. Eu vejo o estúdio como um filho para mim. E eu vejo os colaboradores também. Com certeza. Agora tá entrando mais um, né, para nossa equipe, que é o Júlio também. E aí eu fico naquela preocupação. Júlio, calma, não desista. Por que você tá mal hoje? Calma, não desista. É difícil, mas vai dar certo. Eu vou te ajudar. Nós vamos estar aqui com você. Não desista. Eu acho que as pessoas não têm que desistir na primeira dificuldade. Com certeza. Com certeza. E agora, para finalizar, o que alguém que está começando do zero, né, na sua área, por exemplo, precisa saber para começar? O que você acha assim? Érica, nada é fácil, né? A gente estava falando, nada é fácil, tudo é com muita dificuldade. Quando eu comecei, eu passei por muitas situações, fui humilhada, eu já tive pessoas que me humilharam demais da conta, eu tinha que aguentar, eu tinha que atender, eu tinha que aguentar firme por um propósito.
né? Hoje, graças a Deus, a nossa carteira é vasta e assim, nós temos nossos clientes são maravilhosos, graças a Deus, mas eu já passei por situações bem difíceis, situações de pessoas ligarem para mim 4 horas da manhã, que na época eu não colocava o celular no silencioso, foi a partir daí que eu coloquei, nunca mais tirei. Esteja 5 horas na academia, porque eu não posso ir às 8, porque eu vou fazer uma escova no meu cabelo tal hora. E aquilo dentro de mim, sabe? Eu ficava assim, chateado com a situação, mas eu tinha que ir. Porque era um momento que eu tinha que enfrentar, que eu tinha que passar, porque eu sabia que lá na frente eu ia poder escolher depois. Não, determinada situação eu não vou aceitar mais. Já teve situações de pessoas que né, fizeram pacotes com a gente e aí do nada descontavam um dinheiro assim que não tinha nexo que ela tinha feito e a pessoa simplesmente descontava e não sabia o que aquela diferença daquele dinheiro fazia na vida do outro, sabe? Eu aguentei muita coisa, Érica, muita coisa. Até o momento que eu falei, agora chega. Agora eu já estou reconhecida, estabilizada, né? As pessoas têm que respeitar o outro. Sim, o trabalho do outro, o tempo do outro, entendeu? A pessoa marcou um horário, ela tem que respeitar o tempo do outro, né? Eu acho que isso também é muito importante. Mas mesmo assim valeu a pena, porque assim eu passei por essas situações, não é fácil, as pessoas desistem. Se for pessoa que não tem um objetivo na vida, elas desistem. Elas desistem mesmo. Então não foi fácil, mas eu falo para todos, gente, não é fácil, nada na vida é fácil, mas foque, tenha um propósito na sua vida. Se você quer ser um profissional de educação física, você está com dificuldade para poder estudar, com dificuldade de pagar a sua mensalidade, a gente busca meios. Aqui essa cidade é tão rica nessa confecção, né, com jeans, pegue consignado, compre, refaça, pega doce condicional, gente, tem muita coisa para fazer que você possa ganhar dinheiro para você pagar a sua faculdade. Eu tive 2 tênis durante a faculdade toda. Eu não tinha roupa direito para ir para a faculdade, eu tinha poucas peças, para você ter noção. Eu escovei meu cabelo pela primeira vez no final da minha faculdade. Que eu fui para o salão pela primeira vez. Eu não tinha dinheiro. Quando eu cheguei com o cabelo escovado, ninguém me reconheceu. Estava toda arrumada. Mas eu não podia fazer outra coisa. Né? Eu não podia cuidar de mim naquele momento esteticamente. Eu tinha que estudar. Sim, né? Prioridades. E as prioridades. E pôr prioridades. Eu falo muito isso com os meus clientes também. Às vezes, os clientes nos procuram e falam eu queria muito emagrecer, mas eu não consigo. Eu gosto de beber. Aí eu falo, são prioridades. Tudo na vida é difícil. A gente tem que escolher o nosso difícil. Escolhe o nosso difícil, exatamente. E focar, né? E seguir. Exatamente. Nossa, gente, que aula, né? Nossa, uma verdadeira aula de empreendedorismo, de persistência, de foco, de inspiração pra gente. Eu espero que vocês tenham se inspirado. Eu já conheci um pouquinho da história da Angélica e é muito bom saber, eu conhecer um pouco mais. E conhecer um pouco mais da sua essência também, que eu acho que isso é tão importante, sabe? Para quem treina com você, para todas as pessoas, para os seus clientes, é legal eles conhecerem a sua história também, saber que nada foi de graça, nada caiu do céu, não, né? Mesmo. E eu tenho o maior prazer em treinar, em poder ser parceira mesmo de pessoas que têm os mesmos valores. Né? Que tem esses valores que eu também tenho, de persistência, de foco, de correr atrás, de trabalhar. Então, te agradeço. Eu que agradeço. Por ter topado bater esse papo com a gente, por ter, né, aberto um pouquinho da sua história, da sua vida, para todo mundo poder te conhecer um pouquinho melhor. Obrigada! Eu que agradeço. Te agradeço, foi ótimo, que papo bom. Que bom, eu agradeço pela parceria de sempre. Queria agradecer também a todos os nossos clientes, antigos, atuais, futuros clientes. Nós já estamos completando 11 anos de estúdio. Se Deus quiser agora uma reforma bacana, vão chegar novos equipamentos. E se Deus quiser, mais 10, 11 anos aí de muito sucesso. Muitos mais. Né? Muito sucesso para você. Obrigada, sempre. Te desejo de verdade mesmo, você sabe, do fundo do meu coração. Obrigada. Um caminho maravilhoso para você Amém. seguir. Deus é muito bom, eu tenho certeza que ele te ama muito. Com certeza, tenho certeza disso. Certeza. E você é muito abençoada. Nós, né? É isso aí. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada mais uma vez.
Um beijo. Fiquem com Deus.